Eu sou Mônica, tenho 32 anos e sou uma dona de casa comum. Meu marido é 3 anos mais velho do que eu e nosso filho está na creche. Apesar de ser dona de casa, também trabalho muito no meu emprego, o que me deixa com uma rotina bem agitada. Um dia, teve uma festa de boas-vindas para novos funcionários na minha empresa e eu participei. Na volta da festa, fui parada de repente por um policial. Eu estava respeitando o limite de velocidade e os sinais de trânsito, então fiquei perplexa com a abordagem. Acabei sendo alvo de uma acusação falsa e absurda por um policial extremamente rude e irracional. Normalmente, eu não costumo ir a festas da empresa, por vários motivos. O principal é que eu tenho um filho pequeno e não aguento nem uma gota de álcool. Consumir álcool desencadeia uma reação física tão forte em mim que me causa um desconforto considerável. No entanto, desta vez, era a festa de boas-vindas para novos funcionários e, por ser chefe de seção, senti que tinha a obrigação de comparecer. Além disso, embora originalmente fosse um dos meus subordinados que deveria organizar o evento, como eu sempre fico sóbria nessas ocasiões, decidi me voluntariar para ser a organizadora. Quero que meus subordinados possam aproveitar e beber nessas reuniões. Entre meus colegas, há uma mulher chamada Cida, que tem uma tolerância extremamente baixa ao álcool, mas adora beber e se torna uma bêbada que ri e chora. Tornou-se minha responsabilidade, como colega e amiga, garantir que ela chegue em casa em segurança. Por isso, mais uma vez, não bebi nada de álcool. Depois de pagar a conta, tirei minha amiga do grupo de pessoas que estava se reunindo do lado de fora para um afterparty. Peguei as chaves do carro e me sentei no banco do motorista do carro dela. Ela sempre antecipa essa situação e tem um seguro diário só para garantir que, mesmo se eu causar um acidente, tudo ficará bem, pois ela está totalmente preparada. Dirigindo com cuidado o carro da minha amiga, especialmente porque é um veículo de luxo, segui em direção à casa dela. Enquanto esperava no semáforo, testemunhei uma cena. Vários policiais estavam cercando um homem deitado no chão em frente a um bar, tentando se comunicar com ele. Parece que todas as empresas estão fazendo festas de boas-vindas nesta época do ano, hein? Palmas para eles, murmurei enquanto olhava para minha amiga, que estava desabada no banco do passageiro. Nesse momento, percebi um jovem policial nos olhando fixamente. Senhora, por favor, encoste o carro, chamou ele assim que nossos olhares se encontraram. Como minha amiga queria sentir o vento, eu tinha a janela aberta e pude ouvir claramente a voz do policial. Eu não lembrava de ter feito nada de errado, mas imaginei que a fiscalização contra a direção sob efeito de álcool devia estar mais rigorosa nessa época do ano, o que de fato era verdade. Um jovem policial se aproximou de nós com um tom arrastado e disse: como parte da campanha contra a direção sob efeito de álcool deste mês, tive que parar e conversar com vocês. Dado que minha amiga no banco do passageiro parecia estar fora de si, ele decidiu falar conosco. Além disso, como parte da campanha contra a direção sob efeito de álcool, o policial mencionou a realização de um teste de álcool só para garantir. Isso era esperado, e como eu não tinha consumido uma gota de álcool, concordei com o teste. No entanto, nesse ponto, ocorreu um evento inesperado. Você aí, sopre neste dispositivo, disse o jovem policial, que olhou para o resultado do meu teste com uma expressão intrigada e de repente se voltou para minha amiga, pedindo que ela soprasse no bafômetro. Minha amiga não era motorista e estava obviamente bêbada. Não havia motivo para ela ser testada, e eu não conseguia entender por que o policial insistia nisso. Além disso, essa era a primeira vez que eu passava por algo assim, então só pude assistir, surpresa, enquanto o jovem policial interagia com minha amiga sem entender a situação. Minha amiga, completamente fora de foco, soprou obedientemente no dispositivo, resultando em uma leitura de mais de 0,25 miligramas no bafômetro, como era esperado. Ao ver o resultado, o policial olhou para mim com um sorriso malicioso e disse:
isso é direção sob efeito de álcool. Sua carteira será suspensa, entendeu? O policial insistiu que o resultado do bafômetro da minha amiga, que estava no banco do passageiro, era meu e me acusou de dirigir embriagada. Claro que eu não podia aceitar uma acusação tão absurda e afirmei que não tinha bebido. No entanto, o jovem policial ergueu a sobrancelha e disse: "Você está sendo barulhenta. Se recusar a seguir as instruções da polícia, vou prendê-la por obstrução de dever oficial." Ele me ameaçou. Pensando que tal comportamento não deveria ser tolerado, protestei veementemente. Então, enquanto eu e o jovem policial discutíamos acaloradamente sobre se eu tinha bebido ou não, alguém que parecia ser o superior do jovem policial chegou, talvez percebendo que algo estava errado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o supervisor. Ao ouvir as palavras do supervisor, a expressão do jovem policial azedou e ele relatou que eu estava mentindo sobre não estar dirigindo sob efeito de álcool. O supervisor me encarou intensamente e franziu a testa. Era óbvio que eu não tinha bebido e, pela minha aparência, estava claro que eu estava sóbria. De fato, o resultado inicial do teste mostrou quase 0 miligramas. No entanto, como o supervisor não testemunhou a situação inteira, ele não sabia como proceder e pediu que outro teste fosse realizado na sua frente. Justo quando pensei que finalmente seria liberada, o jovem policial, sentindo que as coisas não estavam indo do jeito dele, incrivelmente alegou que minha amiga estava carregando drogas suspeitas. Segundo ele, o comportamento estranho da minha amiga não era devido à intoxicação, mas sim aos efeitos alucinógenos. Não parando por aí, ele me acusou de tentar prejudicar minha amiga, lançando suspeitas infundadas, e a situação saiu completamente do controle. Como minha amiga jamais faria algo assim e não havia evidências para apoiar essa acusação repentina. Era dolorosamente óbvio que o jovem policial estava inventando uma mentira do nada. No entanto, para ser minucioso, o supervisor solicitou inspecionar meus pertences e o interior do carro. Relutantemente, concordei em passar pela inspeção dos meus pertences. Então, o jovem policial descobriu uma bolsa contendo um misterioso pó branco espiando do compartimento lateral do carro. No momento em que viu isso, ele teve uma expressão triunfante no rosto. "Isso definitivamente são drogas", exclamou animado. Até o supervisor estava ponderando a situação. Honestamente, como isso pertencia à minha amiga, eu não tinha ideia do que era e ela ainda estava bêbada, com a cabeça caída como um boneco de pano. Além disso, como minha amiga era dona do carro, sem a permissão dela, a polícia não podia realizar uma busca interna. Fomos dadas a opção de acompanhar os policiais até a delegacia ou, se recusássemos, eles solicitariam um mandado de busca. Além disso, como o jovem policial declarou em voz alta que eram drogas, outros policiais que estavam lidando com um homem bêbado deitado à beira da estrada também se juntaram, tornando a situação ainda mais caótica. Presa em uma situação onde nada fazia sentido, o jovem policial começou a fazer alarde sobre nos prender ali mesmo. Sentindo que as coisas estavam saindo do controle, eu respondi mais calmamente do que pensei. "Tudo bem, vamos para a delegacia. Fazer uma cena aqui não vai resolver nada e eu tenho muito a dizer sobre a acusação falsa de dirigir embriagada anteriormente. Minha amiga também estava sendo acusada injustamente de ser criminosa, então eu não podia ficar calada." Ao ouvir isso, o jovem policial parecia surpreso. Ele parecia preferir nos prender ali mesmo, mas dadas as circunstâncias, fomos instruídas pelo supervisor a ir para a delegacia para um exame mais detalhado e fornecer depoimentos. Assim que chegamos à delegacia, passei por outro teste de álcool na presença de muitos policiais para provar minha inocência. Como esperado, nenhum álcool foi detectado no meu sistema e foi concluído que eu não estava dirigindo sob a influência. O jovem policial que me acusou foi repreendido por seu supervisor pelo seu comportamento.
Suspirei aliviada enquanto o jovem policial começava a dar desculpas, como a máquina estava quebrada ou eu não soprei corretamente no dispositivo. No fim, ele recorreu a inventar mentiras, como me acusar de tentar roubar pertences da minha amiga embriagada. Os outros policiais pareciam entender que essas eram mentiras, mas o jovem policial estava muito agitado e incontrolável. Saímos do bar às 21h30 e já passa das 22 horas. Eu disse ao meu marido que estaria em casa até às 23 horas, mas parece impossível agora e estou começando a ficar frustrada. Minha amiga estava começando a ficar sóbria, percebendo que algo estava errado e checando o que estava acontecendo. Somos inocentes, por favor, peça desculpas, exigi uma desculpa do jovem policial irritado. Você está me ameaçando? Ele ficou na defensiva. Naquele momento, a raiva que eu vinha segurando transbordou. Chega, minha voz alta ecoou pela delegacia, trazendo um momento de silêncio. Minha amiga também levantou a cabeça surpresa com o som da minha voz. Eu raramente levanto a voz assim, então deve ter sido chocante para eles. Mesmo quando meus subordinados cometem grandes erros, nunca gritei assim antes, mas agora não havia tempo para pensar nisso. Fui falsamente acusada de dirigir embriagada e quase fui presa, e minha amiga ainda foi suspeita de usar drogas suspeitas, levando a situação de termos que vir à delegacia tarde da noite. É tudo por causa daquele jovem policial irracional que não faz nada além de mentir. Não suporto o fato de alguém como ele abusar do poder do Estado como policial e agir tão arrogantemente. Senti fortemente que ele deve ser responsabilizado. Parece que você está preparada. Não vou mais segurar. Fiquei em frente ao jovem policial e perguntei: qual é a sua intenção ao tentar fazer uma acusação falsa contra nós? Ele provavelmente pensou que, como somos apenas duas mulheres e uma de nós estava bêbada, ele poderia facilmente se safar inventando coisas, certo? Mas isso não vai acontecer. Então, o jovem policial, talvez desafiador, respondeu audaciosamente: eu simplesmente conduzi o teste como parte do mês de prevenção à direção sob efeito de álcool. O fato é que havia drogas suspeitas. Você é quem causou a cena, então por que eu deveria ser culpado por isso? Sua atitude resoluta me pegou de surpresa, mas eu não podia deixar que ele me dominasse. Então, levantei a voz na mesma intensidade. Então, por que você testou minha amiga e mentiu que eu estava bebendo depois que percebeu que eu não estava dirigindo sob influência? Pode explicar isso detalhadamente? Minhas palavras causaram um alvoroço ao nosso redor. O jovem policial, não querendo recuar, disse: você tem alguma prova de que eu menti? Ele continuava negando tudo. Enquanto eu ponderava como recriar a situação, minha amiga Cida falou hesitante: nosso carro tem uma câmera que também grava o interior. Poderia verificar isso, por favor? Acontece que ela havia investido em uma câmera de alta qualidade para o carro de luxo. Ela escolheu esse produto não apenas para a segurança, mas também para capturar qualquer incidente que pudesse ocorrer dentro do carro, acreditando que isso poderia servir como prova. Minha amiga mencionou que não lembrava do incidente porque estava muito embriagada na hora, mas confiava em mim e sabia que eu não mentiria. Ela também disse que explicaria sobre a inspeção interna do carro e as drogas em questão. Embora ela estivesse embriagada até pouco tempo atrás, a situação parecia ter a assustado até certo ponto. A situação mudou de repente, com os policiais se movimentando para realizar inspeções e outras providências. Então, o jovem policial exclamou: criminosos tão hediondos deveriam ser presos na hora. Mesmo encontrando-se em uma situação desvantajosa, ele devia sentir que não podia recuar mais. Em resposta, protestei novamente: por favor, diga o motivo da prisão. Quais são as acusações? Ao ouvir isso, o jovem policial gaguejou e ficou em silêncio. Não havia um único motivo para nos prender.
Em tal situação, a única opção restante poderia ser uma prisão em flagrante, mas não estávamos causando nenhum problema e estávamos cumprindo com a inspeção voluntária. Os outros policiais, começando a perceber que o jovem estava mentindo, tentavam acalmá-lo. Precisamos confirmar os fatos primeiro. No entanto, lançavam olhares de descrença ou frieza. O jovem policial começou a tremer e eventualmente começou a chorar. Depois, passamos por questionamentos e inspeções na delegacia por um tempo e, antes que percebêssemos, cerca de 1 hora havia se passado. Graças à cooperação da minha amiga, as coisas prosseguiram sem problemas. Quanto ao pó branco, era apenas remédio para alergia a pólen. Veja, estamos na época do pólen, certo? Eu sempre tive rinite alérgica severa, então sempre carrego isso no carro ou na bolsa, explicou minha amiga. O nome dos ingredientes do remédio estava impresso em letras pequenas no fundo da bolsa e, só para ter certeza, testamos, mas, como esperado, deu negativo. Como não foi encontrado nada suspeito durante a busca no carro e eu era motorista, conseguimos provar completamente nossa inocência. Recebi um pedido de desculpas do supervisor do policial. Sinto muito pelo transtorno significativo causado nesta ocasião. É tarde hoje, então visitarei com o diretor amanhã para oferecer nossas desculpas mais uma vez. No entanto, o jovem policial ainda se recusava a admitir seu erro e insistia. Deve haver algum engano. Deve haver alguma falha. Eu não aguentei mais. Se você insiste nisso, então vamos ao tribunal. Insultos, ameaças, negligência no dever e fabricação de informações. Vamos deixar a lei decidir de que lado está a razão, como convém a uma nação regida pelo Estado de Direito. Com isso, até o jovem policial não podia dizer mais nada. Quando pensei que finalmente estávamos livres, já era quase meia-noite e, ao trocar olhares com minha amiga, soltei um suspiro profundo. Minha amiga ainda não estava completamente sóbria, mas eu a estava ajudando a voltar ao carro quando aquele jovem policial veio correndo atrás de nós e chamou. Eu me virei, pensando que ele tinha mais reclamações, mas, para minha surpresa, seu rosto estava pálido. Ouvi daqueles que te entrevistaram, seu marido é advogado. Eu me perguntava o que ele ia dizer e então ele saiu com algo assim. Sim, é verdade. Vou contar tudo sobre este incidente ao meu marido e vamos processar você. Ele então agarrou minhas roupas e implorou. Eu não farei mais isso. Na verdade, há uma cota pessoal que preciso cumprir, então não tive escolha a não ser fazer tais coisas. O jovem policial, então, confessou o verdadeiro motivo de suas ações. É revoltante pensar que fomos detidas por quase 2 horas por uma razão tão ridícula. Não estou nem aí para sua cota. O que é mais preocupante é o fato de a polícia estar causando problemas para civis inocentes e até fabricando acusações. O que está acontecendo aqui? Eu levantei a voz e empurrei a mão do jovem policial. Pensei que poderia ser acusada de obstrução de dever oficial, mas dadas as circunstâncias, o jovem policial, à beira das lágrimas, permaneceu em silêncio e abaixou a cabeça. Ignorando o jovem policial, viramos as costas e fomos embora. Posteriormente, altos funcionários da delegacia vieram nos pedir desculpas, mas deixei claro que minha intenção de processar o jovem policial não havia mudado. Eu não queria dizer isso, mas a polícia tende a ser branda com ações disciplinares contra seus próprios membros. Então não queria que eles resolvessem a situação com apenas uma advertência leve. Decidi entrar com um processo civil com a ajuda de um advogado conhecido do meu marido. Embora seja possível entrar com uma ação administrativa, há uma chance maior de ser rejeitada. Então fomos aconselhadas que uma ação civil teria melhores perspectivas de sucesso. Afinal, o problema está com aquele jovem policial individualmente. Conseguimos processá-lo por insultos e intimidação contra mim e reivindicar uma compensação com sucesso. Embora tenha sido tomada uma ação disciplinar neste caso, o jovem policial pediu demissão voluntariamente.
Quanto a mim, não mencionei esse assunto a ninguém fora da minha família. Mônica enfrentou a polícia e foi incrível, mas minha amiga Cida fez um grande alarde sobre isso e a história se tornou o assunto da empresa. Parece que até agora eu era percebida como uma gerente focada na carreira e inacessível, mas graças a esse incidente, percebi um aumento no número de pessoas que se aproximam de mim e agora tenho um bom relacionamento com muitos dos meus subordinados. Além disso, consegui fechar grandes negócios e fui promovida. Graças a isso, pude tirar umas longas férias e estou planejando uma tão esperada viagem à Itália com minha família. Tive o suficiente de tais acusações falsas, mas pretendo continuar vivendo fiel a mim mesma de agora em diante. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que recebeu uma visita inesperada de seu ex-marido e de sua ex-sogra, após 5 anos de divórcio, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!